Olá, eu sou Felipe Oliveira, terapeuta holístico. Hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre traumas de uma visão um pouquinho diferente. Eu estava lendo no jornal, eu gosto muito dessa parte de tecnologia e foi desenvolvido um dispositivo que traduz o choro do bebê. É muito comum você que gosta desse tipo de assunto, mas para quem não gosta, existe um termo da terapia holística que é chamado criança interior. Vamos tratar a nossa criança interior. E o quanto a criança interior pode nos limitar ou nos auxiliar dentro daquilo que a gente quer criar numa realidade melhor, num aconchego, se sentir mais confortável no mundo, mais querido no mundo, mais amado. Tudo está linkado à criança interior. Basicamente, a sua criança, seja ela um bebê ou uma criança um pouco maior, irá registrar os acontecimentos de acordo com o filtro que ela tem, dentro das limitações dela. Então, se um pai saiu porque teve que trabalhar, a criança pode registrar isso como um abandono e ficar como algo negativo que irá se repetir ao longo da vida e ela sentirá-se abandonada. E aí muitas vezes uma pessoa que já é um pouco mais consciente, um cliente, alguém que vem conversar comigo, que já é mãe ou pai, tem essa preocupação com o meu filho, não quero gerar o trauma no filho, porque muitas vezes, e quase que 100% das vezes, as interpretações são daqueles com quem a criança tem o maior contato, porque elas são feitas antes dos 4. Depois disso até acontece, mas já são as primeiras repetições. Então é muito mais que provável que isso aconteça em relação aos pais, essas interpretações, esses equívocos, essas generalizações que nós chamamos de crenças. Então imagine com um aparelho que traduz o choro do bebê. Seria fantástico. Então eu não vou gerar nenhum trauma nessa criança e eu serei o pai perfeito. Talvez essa questão seja muito mais de alguém que já é adulto querendo ser perfeito em algum aspecto para alguém lá atrás, um pai, uma mãe, do que pela criança em si. Mas será que é possível uma criança que não tenha traumas, num sentido perfeito, então ela terá uma vida maravilhosa? Será que é possível? Ou será que esse trauma está atrelado a algo que essa criança precisa viver? Algo que essa criança traz com ela, seja de uma alma, de algo espiritual que você queira ou não acreditar, algo que vem antes, é, de uma forma que cura, de uma cura mesmo. Então eu tenho um aspecto que eu entendo X coisas que não é tão legal e o meu pai veio tolir isso. Que talvez se eu não tivesse aquele trauma, a coisa desandasse muito mais. Então, buscar essa perfeição quando você tem alguém que depende para você, e aí eu não necessariamente não é um pai, é um lugar de autoridade, né? Porque se você é um chefe, se você é alguém responsável por outras pessoas, você acaba tomando um lugar de pai, muitas vezes, ou mãe, que as pessoas te olham de uma maneira diferente. Então, sustentar esse lugar é um desafio, mas querer ter essa perfeição e acreditar que você não irá ofender, mesmo que não intencionalmente, algumas pessoas, é praticamente impossível. É uma perfeição e uma autoexigência que são impossíveis de atender. Nem todos irão ser agradados ao todo momento. Então reflita isso se você é pai, se você tem essa preocupação de muitas vezes não frustrar o seu filho e de querer atender todas as demandas que ele traz para você, seja num choro, se ele já ainda é um bebê, ou nas coisas que ele já pede, né? Muitas vezes nós tivemos uma infância difícil
em que a gente não teve tudo que a gente gostaria e acredita que dando para os filhos isso vai estar solucionado. É da mesma maneira que funciona, né? Não tem como ser perfeito nesse sentido. Então observe um pouco mais. Às vezes você frustra para que esse crescimento e esse desenvolvimento aconteça. E isso é sadio. Não há uma escolha errada, mas a melhor escolha é dentro do possível. E se você é o pai, a mãe ou o responsável por alguém, é porque você está qualificado para isso. Dentro da sua limitação e imperfeição, você fará as melhores escolhas para esta pessoa, para este ser. Então por hoje é só. Me acompanhe, me siga, compartilhe esse vídeo com alguém e até mais.